Olá a todos, meu nome é Heitor Ferreira e é uma honra estar aqui com vocês nesse momento. Bem-vindo a esse bate-papo sobre a metodologia da ONA e o novo Manual de Acreditação 2026. Nos próximos minutos vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo Sistema Brasileiro de Acreditação. É um sistema que há mais de 25 anos ele vem transformando a forma como as organizações de saúde no Brasil elas pensam, planejam e executam a qualidade assistencial. Se você já trabalha na saúde, se você é gestor, profissional clínico ou simplesmente alguém que se importa com a qualidade do cuidado que recebemos, está no momento certo. Porque a acreditação não é apenas um certificado na parede, ela é um compromisso vivo, contínuo com a excelência e a segurança do paciente. Então, prepare-se para entender como funciona esse sistema que está mudando a saúde brasileira. Vamos começar? Então, para a gente começar falando um pouquinho mais a respeito de todo esse sistema, vamos falar sobre os pilares fundamentais. Então, na próxima tela, podemos iniciar a nossa jornada conhecendo um pouquinho mais sobre o Sistema Brasileiro de Acreditação. E quando falamos no Sistema Brasileiro de Acreditação, estamos falando em um ecossistema complexo, mas muito bem estruturado. E temos alguns pilares que são fundamentais no SBA, Sistema Brasileiro de Acreditação. E no coração de todo esse sistema é onde está a ONA, a Organização Nacional de Acreditação, que vamos falar um pouquinho mais dela neste momento. Mas o que é a ONA afinal? Quando falamos da ONA, ela é uma instituição de direitos privados, mas sem fins econômicos, que foi criada em 1999 com uma missão clara de transformar, regular, coordenar e garantir a qualidade de todo o processo de acreditação das organizações de saúde em todo o Brasil. Desde a fundação da ONU, podemos dizer, com esse pilar regulatório e orientativo do Sistema Brasileiro de Acreditação, ela não avalia diretamente, né? Então, ela não avalia diretamente as organizações de saúde. Isso é uma responsabilidade de outras instituições que vamos conhecer em breve. Mas ela estabelece as regras de todo esse jogo. Ela vai definir os padrões, vai capacitar os avaliadores e vai garantir que todo o sistema ele funcione com rigor, com a consistência e a credibilidade. Pense na ONU como um maestro que vai orquestrar todo o regimento de músicos. Então, ela não toca todos os instrumentos, mas ela garante que cada músico toque em harmonia e seguindo sempre a mesma partitura. Com esse mesmo objetivo, ela vai criar uma sinfonia de qualidade e segurança dentro das organizações. Então, a ONA ela é o pilar fundador e regulador do SBA. É aquele que vai estabelecer a visão metodológica, os padrões que guiam todo o processo de acreditação no país. Mas temos outros pilares também, tá? E um outro pilar muito importante que vamos falar agora são as IACs. Vocês já ouviram falar nas IACs? As IACs também elas são fontes muito importantes em todo esse processo. Como a ONA ela é o maestro, então quem são esses músicos, né? Então podemos dizer que os músicos eles são essas IACs, que são as instituições acreditadoras que são credenciadas. As IACs são instituições geralmente de direitos privados, elas podem ter ou não fins econômicos, tá? Elas têm que ser credenciadas pela ONA para realizar as avaliações nas organizações de saúde em todo o Brasil. Então, elas são os braços operacionais do Sistema Brasileiro de Acreditação. Mas aqui também tem um detalhe muito importante: as IACs não são simplesmente executoras de um processo mecânico, elas são parceiras estratégicas da ONU. Elas atuam conforme as normas orientadoras do Manual de Acreditação, mas também trazem para a ONU a experiência vivida das avaliações em diferentes contextos, em diferentes regiões, podemos dizer assim, que são vivenciadas isso ao longo de todo o processo. Tá? Então é muito importante a gente destacar isso também.
Então, desde, por exemplo, um hospital de grande porte nas capitais ou até umas pequenas clínicas no interior, todas essas interações e vivências são diferentes e isso tem que ser levado em conta. Então, as IACs, elas participam ativamente de toda a revisão e a evolução contínua da metodologia e elas identificam também os desafios, sugerem melhorias e ajudam a garantir que a metodologia de acreditação, elas vai dialogar com a diversidade real do sistema de saúde do Brasil. Então, para a gente contextualizar o que é a IAC, ela é um pilar operacional e intelectual do Sistema Brasileiro de Acreditação, aquelas que levam a metodologia para a prática, que vai garantir todo o rigor, a consistência e a credibilidade em cada avaliação que é realizada dentro das OPSS, que é um outro pilar muito importante que vamos ver agora a definição. Então, quando falamos em OPSS, ela é um outro lado da história. Então, essas organizações prestadoras de serviços de saúde, as OPSS, por exemplo, elas são os hospitais, elas são as clínicas, elas são os centros de saúde, os laboratórios, os serviços de diagnósticos, enfim, todas aquelas organizações de saúde que prestam cuidado e elas são o coração vivo do sistema de saúde brasileiro. E por que essas OPSS elas são tão importantes em todo esse contexto do SBA? Porque elas são as protagonistas das transformações, é onde a transformação acontece. Então, a acreditação ela não existe para punir ou apenas para avaliar, ela existe para inspirar, para orientar, para capacitar as organizações de saúde a melhorar de forma contínua. E é aqui que acontece essa melhoria. Então, quando uma OPSS ela decide buscar acreditação, ela está dizendo: queremos ser melhores, queremos que nossos pacientes recebam o melhor cuidado possível, queremos que nossos profissionais trabalhem em um ambiente seguro, organizado e orientado pela excelência, por exemplo. Então, as OPSS elas trazem para o SBA a realidade do dia a dia, os desafios, as limitações, a criatividade, as soluções que funcionam. Então, elas são os laboratórios vivos, onde a metodologia da acreditação ela é testada, refinada e comprovada. Sem as OPSS, o SBA ele seria apenas uma teoria, e com elas, o SBA ela é a transformação real, tangível, que salva vidas e melhora a qualidade do cuidado como um todo. E aí é claro que a gente vai avançar e não vamos parar somente nesses pilares, né? E aí agora a gente avança falando um pouquinho mais de todo esse contexto e esse cenário. Vamos falar então já que conhecemos os principais pilares, vamos entender como tudo isso se organiza, né? Então, o Sistema Brasileiro de Acreditação, ele é formado por um ecossistema complexo, mas ele é bem articulado. Então, de um lado, nós temos a ONA, que vai regular e coordenar. Do outro, as IACs, que vai avaliar. E podemos dizer ali que uma ponta muito importante são as OPSS, que vai buscar a acreditação. Mas também temos em todo esse contexto os avaliadores, os profissionais que atuam e conduzem, né, as avaliações, as certificações. Então, temos também as entidades fundadoras e as associações que apoiam o sistema. E, claro, os profissionais de saúde que no dia a dia vai implementar todas essas melhorias. Tudo isso funciona porque existe um conjunto de normas técnicas que guia cada passo desse processo. E essas normas se dividem em duas categorias principais. Primeiro, temos as NOs, que são as normas orientadoras. Essas são as diretrizes estratégicas, os princípios que orientam todo o sistema. Elas definem a filosofia, a visão, os valores do SBA. E em segundo ponto, temos as NAs, que são as normas para o processo de avaliação. Essas são as normas operacionais, é a parte técnica do negócio, que define como a avaliação deve ser conduzida, quais são os critérios, como os avaliadores devem agir.
E todas essas normas, tanto as NOs quanto as NAs, estão disponíveis no site da ONA e são atualizadas continuamente para refletir toda essa evolução da saúde e da qualidade assistencial. Toda essa estrutura e essa norma, esse ecossistema, tudo isso junto, é o que torna o SBA um sistema robusto, confiável e respeitado internacionalmente, inclusive. Então vamos agora mergulhar aí nas responsabilidades específicas de cada um desses pilares. E é claro que vamos começar com a ONA. Então a ONA, ela tem um papel regulador, ela tem um papel coordenador e orientador de todo o sistema brasileiro de acreditação. Mas o que isso significa na prática, né? Na hora do vamos ver. Primeiro, que a ONA ela regulamenta todo o sistema brasileiro de acreditação. Ela estabelece as regras do jogo, os padrões, os critérios que todos devem seguir. É como um código de trânsito. Sem ela, seria um caos. E outro ponto importante é que a ONA ela vai coordenar a implementação e a implantação e o desenvolvimento de um processo permanente de melhoria da qualidade assistencial. Então, ela não avalia apenas uma vez, ela garante que a acreditação ela seja um processo contínuo, com as certificações periódicas, que vai manter a organização sempre em movimento, sempre melhorando, que vamos ver mais à frente. Outro ponto importante é que a ONA ela vai promover o desenvolvimento e a disseminação de instrumentos para o processo de avaliação. Então, ela vai criar as ferramentas, os manuais, as diretrizes, que vai ajudar as IACs e as OPSS a entenderem e aplicar toda a metodologia nas organizações. Outro ponto importante é que a ONA também define critérios de credenciamento e descredenciamento das IACs. Ela credencia as instituições que vão avaliar e acompanhar suas atividades e pode descredenciar também aquelas que não mantêm os padrões de qualidade. A ONA também ela estimula a criação de novas instituições acreditadoras, as IACs, e ela quer que o sistema cresça, que chegue a mais regiões, que mais organizações de saúde tenham acesso à acreditação. O outro ponto, que estabelece os padrões a serem utilizados pelas IACs e estabelece as diretrizes para a capacitação dos avaliadores. Então, ela garante que todos os avaliadores, em qualquer lugar do Brasil, tem a mesma formação, o mesmo rigor, a mesma ética, e também ela vai acompanhar e validar todo o processo de acreditação. Ela não apenas confia, ela verifica, ela monitora como as IACs estão aplicando a metodologia, se estão mantendo a consistência. E também ela vai acompanhar todo o alinhamento da aplicação do processo de certificação pelas IACs, se está seguindo a metodologia definida. Isso garante que, independente de qual IAC está avaliando, o rigor e a qualidade sejam os mesmos. Um outro ponto importante é que é a ONA que emite os certificados relacionados ao processo de avaliação, e não as IACs. O certificado de acreditação ele é um documento oficial, ele é reconhecido e ele vai atestar que a organização atende os padrões de qualidade e segurança. E, por fim, a ONA também proporciona um conhecimento teórico aos avaliadores quanto à metodologia, quanto ao sistema brasileiro de acreditação. Ela capacita, ela treina, ela educa esses profissionais que vão conduzir as avaliações. Então, a ONA ela funciona como uma guardiã da qualidade, da consistência, da credibilidade do sistema brasileiro de acreditação, de certa forma. E aí, se a gente evoluir mais um pouquinho, a gente vai entender o papel das IACs, das instituições acreditadoras credenciadas em tudo isso. Bem, as IACs, elas são instituições, como a gente já falou, de direitos privados, certo? Com ou sem fins econômicos, que elas têm que ser credenciadas pela ONU para desempenhar esse papel. Essa credencial ela é muito importante, porque significa que elas passam todo por um processo rigoroso de seleção e que elas se comprometem em manter esses padrões elevados.
E aí a gente avança para as funções principais das IACs, que é basicamente realizar a avaliação das organizações de saúde em todo o Brasil. Então, as IACs que se dirigem até as OPSS, analisam os processos, entrevistam os profissionais, ela faz a verificação de documentos, ela observa na prática como tudo funciona, e tudo para avaliar se a organização está alinhada com os padrões de qualidade e segurança. Mas a IAC também, ela atua conforme as normas orientadoras e o Manual Brasileiro de Acreditação. Ela não pode inventar critérios, ela segue um padrão estabelecido pela ONA e isso vai garantir que tenha consistência em todo o país. Agora, aqui um ponto muito importante que eu gosto de ressaltar é que as IACs, elas não são apenas avaliadoras, elas são parceiras fundamentais da ONU. Elas participam ativamente, por exemplo, da revisão e evolução da metodologia da acreditação, dos manuais. E quando uma IAC ela identifica um desafio, que ela identifica uma lacuna, uma oportunidade de melhoria, vamos dizer assim, ela leva isso para a ONU. E a ONU ela tem a responsabilidade de ouvir, de analisar e, quando apropriado, atualizar a metodologia, como passamos recentemente por esse processo. Então, as IACs, elas trazem à ONU toda essa experiência da ponta das avaliações em diferentes contextos regionais. Por exemplo, em um hospital em São Paulo, ela enfrenta desafios diferentes, por exemplo, de uma clínica lá no Amazonas. E as IACs, conhecendo bem essas realidades, vai ajudar a metodologia a ser mais robusta e também mais inclusiva e vai ser mais adaptativa, às diversidades do Brasil. As IACs também, a gente pode citar que elas atuam como um braço técnico da ONU. Então, ela vai garantir o rigor, a consistência, toda essa credibilidade do sistema. Então, elas são um elo entre a teoria e a prática, entre a norma e a realidade, podemos dizer assim. E, finalmente, as IACs, elas contribuem para que a metodologia ela se dialogue com a diversidade do sistema de saúde brasileiro, porque a saúde ela não é uniforme, Então, temos várias iniciativas públicas, privadas, filantrópicas, há serviços de atenção primária, secundária, terciária, e aí as IACs garantem que a execução ela funcione em todos esses contextos, vamos dizer assim. Então, as IACs elas são os pilares operacionais, intelectuais e estratégicos do SBA. É aquela que vai levar a metodologia para a prática e ajuda a evoluir de forma contínua em todo esse processo. Mas, claro, que nada disso acontece sem uma figura muito importante, que é a figura do avaliador. Então, os avaliadores, podemos dizer que é o coração pulsante do sistema brasileiro de acreditação. Esses avaliadores são os profissionais altamente qualificados, eles são preparados para interpretar e aplicar a norma, as diretrizes do manual da ONU, na prática das organizações de saúde. Então, eles são, por exemplo, os tradutores da teoria para a prática. Então, pense em um avaliador como um educador, um orientador. Ele é um catalisador da mudança dentro dessas organizações, podemos dizer assim, sendo o elo da metodologia com a prática. Então, ele não vai a uma organização apenas para marcar caixas de um checklist. Ele vai para transformar critérios em padrões, em ações concretas de melhoria, Então, vai ajudar no aprendizado e na evolução institucional. Então, esses avaliadores, eles atuam de uma forma crítica, de uma forma construtiva, e eles identificam fragilidades. E essas fragilidades, porque todas as organizações possuem oportunidades de melhoria, Então, essas fragilidades, elas também têm que ser reconhecidas, elas também têm que ser potencializadas a fim de que aquilo some forças para que a organização melhore. E, é claro, também trazer tudo à tona aquilo que a organização já faz de tão bem. Então, essa abordagem ela é equilibrada e é o que vai tornar a avaliação transformadora para aquela OPSS que está recebendo os avaliadores de uma IAC para fazer a avaliação da metodologia ONU do Sistema Brasileiro de Acreditação.
Os avaliadores também, eles são os promotores da qualidade da segurança. Então, eles vão estimular essa cultura da segurança do paciente, a gestão eficiente, a excelência assistencial. Então, eles vão fazer perguntas que fazem as organizações a pensarem diferente mesmo, a pensarem fora da caixa. Eles compartilham boas práticas que viram em outras organizações também para inspirar. E aqui está um detalhe muito importante, que os avaliadores, eles conduzem a avaliação com muita ética, transparência e compromisso, tá? Eles não têm agenda oculta, eles não favorecem ninguém, eles estão ali para garantir a credibilidade do sistema brasileiro de acreditação, e essa credibilidade é construída sobre a base, né, da imparcialidade do rigor técnico. Então, podemos dizer que os avaliadores são a base da confiança de todo o sistema. Então, quando uma organização recebe um certificado de acreditação, ela sabe que foi avaliada por profissionais competentes, éticos, que teve a imparcialidade, e quando um paciente vê que uma organização é acreditada, ele sabe que pode confiar. E aí, para a gente fechar, os avaliadores, eles integram uma rede nacional de aprendizado contínuo. Eles compartilham experiências, conhecimentos, boas práticas, eles se capacitam de forma contínua, eles evoluem junto com o sistema. Então, os avaliadores, eles são um elemento humano central de todo o sistema de acreditação. Aqueles que com competência, com ética e dedicação, vai transformar a visão da qualidade em realidade. Então, o sistema brasileiro, ele é um ecossistema complexo, mas muito bem articulado, que ele é formado pela ONU, que vai regular e coordenar, todo o sistema. Ele é formado pelas IACs, que vai avaliar e contribuir para a evolução contínua, pelas organizações prestadoras de serviços de saúde, que busca a excelência, e pelos avaliadores que transformam a teoria em prática, e por todos os profissionais de saúde que no dia a dia implementam as melhorias. Tudo isso é guiado por normas técnicas rigorosas, que a gente já viu, né, em todo esse processo de avaliação, que garante toda essa consistência, essa qualidade e credibilidade. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar ainda mais nessa jornada, vamos entender como funciona o processo de avaliação, quais são os critérios, como as organizações podem se preparar para a acreditação, mas por enquanto o importante é que você entenda que a acreditação não é um destino, ela é uma jornada contínua de melhoria, de aprendizado e com alto poder de transformação. E essa jornada ela simplesmente começa aqui, com você entendendo como que funciona o sistema e o que está mudando a saúde brasileira. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Até lá!